Gravando. Na ação. Fala, cambada! Hoje vamos falar sobre o filme Alice no País das Maravilhas. Bom, falando sobre o super objetivo do filme, o roteiro, o ritmo também, os próprios conflitos dos personagens. Tá, fale mais sobre isso. Falemos, né? Sobre o super objetivo do filme? Sim. Tá. Sobre o que é o filme? Bom, o filme, eu diria que seria uma extensão da história da Alice, né? Mas agora contando a partir do momento que ela tá mais adolescente. Certo. Tanto que tem a ideia do reconhecimento dela por parte de alguns personagens. É sobre isso o filme? A lenda da garota que vai mudar a porra toda. A lenda da garota que tá numa fase de começar a se menstruar e começar a crescer. É isso. Digamos que... Ela deixa a infância de lado digamos que são e parte pra vida adulta. Digamos que são estágios da vida que não tem tanta relação com o filme, mas acaba fazendo parte. Ah, tá. Tá bom. Assim vai ser difícil, gente. Por quê? Você não tá frequentando? Como é que eu vou editar isso depois, Jesus? Eu tô com vontade de chorar, mas eu não posso limpar minhas lágrimas. Então, falando sobre o filme em si. Separando por etapas, assim, pensando sobre a história, o objetivo do filme, a forma como o roteiro foi escrito, foi como o ritmo funcionou e os conflitos. Falando sobre, por exemplo, os ritmos, o Tim Burton tem uma peculiaridade. Eu vejo, pelo menos nos filmes dele, os ritmos de uma forma um tanto simplista. Não é algo que não é algo que vai te surpreender no sentido de não, agora não vai ter ação. Não, você sabe o momento que vai ter ação pelo ritmo, pela estrutura, aquela coisa hollywoodiana, aquele padrão que ele segue. Ele deixa uma coisa muito padronizada, uma coisa pensada. Não é uma coisa que você tem que ficar prestando atenção pra saber se vai ter alguma tensão ali. Sim. A tensão já existe. Pode ser na trilha sonora, ou pode ser situado... E as constantes quebras também na história. Sobre o objetivo principal da obra, a missão, né, que a Alice tinha... O objetivo dela. A missão que ela tinha, que a história gira em torno dela, a missão que ela tinha ainda que ela tente negar isso, mas ela mesma sentia alguma coisa diferente dentro dela. Eu acho que isso ficou bem claro no filme. Eu acho que nesse sentido acaba funcionando bem com relação aos conflitos, tanto os internos, né, quanto os externos. Os internos com relação, por exemplo, à não aceitação dela, a relutância em querer renegar aquela responsabilidade. Ela não quer crescer, é isso. Talvez ela não tenha vontade de crescer, ela tenha vontade de ficar naquele mundinho dela, é isso. Pela responsabilidade por tantas outras pessoas, né, naquela outra realidade, naquela outra dimensão, vamos dizer assim. Ela uma dificuldade de aceitar o que é ou não realidade e dentro daquela outra possível realidade, a responsabilidade que ela desempenha naquele novo mundo. Isso é uma peculiaridade que não é somente do filme Alice no País das Maravilhas, mas dos filmes do Tim Burton em geral, não é? A constante quebra do surrealismo. Realidade versus o que é o surreal e o que é a realidade, não é? Sim. De acordo com esse filme, você consegue identificar o que é realidade, separar o que é realidade do que é o surreal? Ou é uma coisa muito parelha? No caso da Alice, isso não é por causa desse filme, é uma coisa que eu sempre pensei em relação a essa história, esse mundo, né? É sempre a ideia de que o que é a realidade é bem subjetivo. Temos como princípio o que vivemos como realidade porque não conhecemos outra coisa. Mas a partir do momento, talvez, se crescermos num outro contexto, aquilo possa ser a nossa realidade. É como, por exemplo, a questão cultural, a questão de culturas. Crescemos aqui no Brasil com a nossa cultura, com os nossos costumes, de repente em um outro ponto do mundo completamente diferente,
pra gente pode soar como irreal. Mas para as pessoas que cresceram naquele contexto, soa como real. É claro que a Alice, dentro da atmosfera da Alice, trabalha isso de uma forma muito mais profunda, porque é completamente oposto ao que costumamos ver no nosso planeta, né, em si. Mas vai muito além da questão cultural, com relação a desafios físicos, eu diria até. Mas é algo que questiona o nosso senso de consciência ao que é real e ao que é surreal. Ou aquilo, né? Você não conseguir lidar com a verdade ou com as coisas que acontecem. Por exemplo, a Alice, ela tem obstáculos que ela precisa sempre se sobressair. E precisa de pessoas, amigos, que façam o trabalho sujo para ela poder atingir o seu objetivo, mesmo que de uma forma inconsciente. Sim, como escudeiros, né? Fiéis escudeiros, vamos dizer assim. E você acha que a nossa nobre diretora, Linda Woverton, você acha que ela conseguiu repassar isso bem? Ela, inclusive, fez vários trabalhos com a Disney. Já fez vários trabalhos, trabalhou, por exemplo, no filme Marévola. Mas ela é diretora do que? De arte? Não. Fotografia? Não. Ela é roteirista. Ah, tá. É que foi diretora. Se eu falei errado. Continuando. Sobre a nossa nobre roteirista, nossa não, né? A roteirista de qualquer um, quem contratar. Linda Woverton, que... Se você tiver dinheiro suficiente para contratar uma roteirista que escreveu Rei Leão 2, Malévola... Sim, mas se eu tivesse dinheiro, eu contrataria e investiria mais em elenco e locações, assim. Falou, e equipamentos. Tim Burton. Sobre a forma como ela trabalhou também os conflitos externos. A forma como ela trabalhou os internos e o próprio ritmo, eu acho que ela manteve a ideia que o Tim Burton costuma trabalhar em seus filmes. Sim. E aquele padrão dele, assim, que inclusive faz muito parte da linguagem dele. E sim, que, claro, é um padrão que sempre tem um lado sombrio, mas ainda assim tem um pouquinho de humor. É uma tensão com humor negro, uma tensão... Não é séria. Você olha para os filmes do Tim Burton, normalmente, tirando Batman no Retorno, eu não entendi até hoje por que a mulher gato vira gato depois que os gatos lambearam, mas não entendi isso até agora. Mas, peculiaridades de Tim Burton. Mas ela é uma grande roteirista. Normalmente ela faz muito os filmes da Disney, né? Sim. E ela fez alguns trabalhos com a Disney, inclusive o portfólio dela tem mais a ver com relação a isso. Rei Leão, como tu falou, a Bela e a Fera, enfim. Mas em relação aos objetivos externos, por exemplo, a não aceitação dela com os personagens que estavam do lado dela, como por exemplo você. Exatamente, você que tentou ajudá-la. Mas era o Johnny. Meu nome não é Johnny. Seu nome é João Roberto, né? Você não é bandido, você nunca teve muita noção do que é certo e do que é errado, né? Meu nome não é Johnny. Não é Johnny. Enfim. Eu acho que esse chá de bicho tá fazendo mal, mas... Com relação aos conflitos externos, você acha que ela também conseguiu trabalhar bem, tanto isso que a gente estava conversando, a relação do chapeleiro com ela inicial, que já era um pouco conflituosa pelo que ela queria voltar à realidade dela, e também... claro, a principal antagonista, a relação dela com a principal antagonista. Ela passa por uma fase inicial, no início do filme, de não aceitação daquele lugar, daquelas pessoas, daqueles seres. Ela não acha, não. Realmente ela não faz parte daquele lugar. Sim. Não tem nada a ver com a personalidade dela. Mas aos poucos ela vai... acreditando naquele mundo. E ela acreditando naquele mundo faz com que nós também acreditamos que aquele mundo realmente existe. E ela vai comprando a ideia ao longo do filme e ela se torna uma peça fundamental e uma peça chave dentro daquele mundo, daquele reino, daquele lugar de super seres. O que também acho que ajudou muito foi a questão da transformação que a personagem sofreu durante esse período de transição. Porque ela não poderia
partindo do ponto que a história tem um super objetivo, ela tem um conflito principal. E ela não poderia entrar nesse conflito principal sem estar apta para este conflito, sem estar de fato preparada. Então houve até que esse conflito se apresentasse, que era o conflito com Cabeçuda. Exatamente. A cabeçuda. Ela precisava ter esse período de transformação, que tem relação principalmente com a aceitação da realidade dela. Exato. E a preparação, o entendimento e a preparação para tentar modificar essa realidade. E claro, com o apoio dos aliados também e a Anne Hathaway, né, que foi, digamos, a principal aliada, junto com o Chapeleiro, né? Sim. Junto com você. Junto com o gato também. Mas exatamente. E os conflitos externos, assim, eu particularmente, dentro da proposta do filme, dentro da linguagem do Tim Burton, da linguagem hollywoodiana, daquele padrão deles, eu acho que vendeu bem. Vendeu muito bem. Vendeu bem a ideia do que da transformação, da evolução do personagem. Deu uma outra roupagem também, a linguagem do Tim Burton deu uma outra roupagem pra Alice, no País das Maravilhas. Sim. Por mais que você veja e visualize, né, que é um filme do Tim Burton, ainda assim ele consegue colocar ali a essência da Alice. É Alice no País das Maravilhas, o original, com uma outra roupagem. Sim. E aí isso entra em arte, fotografia, roteiro, caracterização dos personagens. A própria forma como ele também dirige, como ele desenvolve a direção dele. Tem a questão do... A gente falava no roteiro com relação ao humor negro, que é uma característica dele, mas também a forma como esses atores vão trabalhar isso. Exato. Falando sobre a atuação, o Johnny Depp, pra mim, por mais que ele seja caracterizado, por mais que ele faça um personagem fantasioso mais uma vez, ainda assim ele se destaca. E de uma maneira positiva. Porque pra mim ele rouba a cena do filme inteiro, com aquela energia, com aquela atmosfera. E o Johnny Depp, ele é conhecido por ser um ator que trabalha muito com a imaginação e que trabalha muito com coisas de dentro pra fora. Então, ele precisa criar uma atmosfera, ele trabalha muito com Adler e Chekhov para entrar no personagem. Então ele tem uma facilidade em fazer esses personagens um pouco mais excêntricos. Até porque ele já disse diversas vezes que ele anda fazendo mais filmes para os filhos dele, né? Tipo Janela Secreta, assim. O filme que as crianças vão adorar. É bem excêntrico. Mas assim, ele é bom pra... Ela tem elementos, inclusive, até parecidos com os elementos que o Johnny Depp usa em vários personagens. Eles se complementam, na verdade, né? Sim, como atores. E acho que o fato deles sempre estarem trabalhando juntos também facilita muito o entrosamento, né? Muito. A facilidade de brincar com o ator, de improvisar, talvez. Pra gente, talvez fique difícil observar alguns improvisos, mas provavelmente eles devem ter feito vários improvisos durante a obra, até porque o Tim Burton, por mais surrealista, sombrio que ele seja, ele ainda é um diretor metódico. Ele gosta de trabalhar com atores que usem o método. Sim. O maior deles é o Johnny Depp, que é metódico e ele dá muita liberdade pro ator criar também. Claro, sempre tendo o controle da obra dele, sempre dando um direcionamento pro ator, né, também, e pro País das Maravilhas, né? Sim. Ter um direcionamento, ser bem centrado naquilo que ele quer. Tem um guia, né? Dá liberdade pro ator desenvolver o personagem dele com base nas referências que ele passa. Exato. Mas é claro, de uma forma que não desvirtue e vá para um caminho que não é interessante para ele. Exato. É importante ter o controle na obra. Dirigir atores gira principalmente em função disso. Você dá liberdade criativa pro ator e, claro, ter o controle de até onde ele pode ir. Deixar que ele pense que pode ir até o infinito, mas guiá-lo para que o infinito seja onde você deseja. Exato. Isso também, com relação à direção, vale também para direção com direção de fotografia e direção com direção de arte. Com relação a outras atuações, por exemplo, a personagem principal, a protagonista, Mia Wasikowska. Ela não vai ver mesmo, então... O que você poderia falar em relação à performance dela?
Gostei bastante, dá pra ver os conflitos internos da personagem dela, dá pra ver os monólogos internos, dá pra ver que ela... as contradições, né? Ela tem medo, mas ela continua naquele lugar, ela continua se enturmando com aquele pessoal, com aqueles personagens. E ela tem uma coisa assim, que ela é a personagem humana, né? Daquele lugar, daquele reino. E seria muito mais fácil você gostar mais do Chapeleiro Maluco e os outros personagens que fazem parte daquele lugar e não gostar da personagem dela por ela não fazer parte daquele lugar, mas a beleza de tudo está no fato dela não ser daquele lugar e rola um estranhamento, né, dos personagens também com aquela pessoa que não faz parte daquele lugar. E tem uma outra questão também, que acaba até passando despercebido. Quando a primeira vez que eu vi esse filme, eu fiquei um pouco incomodado com a atuação dela. No entanto, depois de ver novamente, eu comecei a pensar um pouco no contexto histórico que o filme foi feito. Exato. É um filme que, pensando na nossa realidade, é um filme de época. E é uma personagem de um filme de época que foi para uma outra realidade. Então é uma personagem que, como hoje a gente costuma falar, as pessoas costumam falar, né? Bela, recatada e do lar. Que foi para uma realidade completamente oposta. Uma personagem totalmente contida, que tinha uma missão, vamos dizer assim, numa realidade completamente oposta àquela que ela já conhecia. Então, aquela introspecção, vamos dizer assim, aquele personagem introvertido fazia parte... No mundo real seria muito mais bem aceito e seria muito mais assim... Eu diria que seria mais fácil a Alice ser uma personagem mais simpática se ela fosse um personagem contemporâneo. Mas a Alice em si era de uma época em que as mulheres eram criadas para terem características mais introvertidas, era um mundo mais machista. Embora o mundo de hoje ainda seja, mas naquela forma isso era muito mais claro, porque tratava isso não como uma ignorância, mas sim como um aspecto cultural. A Alice, ela cresceu nesse contexto e muito dessa perspectiva dela, desse personagem fechado, foi para essa outra realidade. E mesmo quando ela começou a entender a importância dela, quem ela realmente era, aquilo que era a essência dela, da criação dela, ainda permanecia nela. Então, mesmo que pareça para muitas pessoas, e eu compreendo porque eu também via dessa forma no começo, analisando mais o personagem, você percebe que é um pouco diferente da atriz que não vende tanto o personagem, da atriz que estuda o contexto e busca entender o contexto da qual ela foi criada. E, claro, aquele contexto chocando-se com uma nova realidade que era o Mundo das Maravilhas. E uma coisa interessante, por mais que a gente fale a atuação dela, não sei o que, ela mandou bem, ela foi muito bem. Levando-se o fato e a consideração de que ela estava atuando apenas com Johnny Depp na maioria das vezes e com personagens em chroma key, então, meu filho, pensa que é fácil ser ator? Não é. Ela estava atuando ali sempre com a imaginação dela, ela precisava acreditar naquele lugar, ela precisava acreditar que ela estava numa floresta, precisava acreditar que ela estava naquela mesa gigantesca, com personagens que não existiam. E ela tem que ouvir, principalmente, e reagir ao que está acontecendo, sem que aquilo esteja acontecendo de verdade. Então, também rola a dificuldade. Nesse caso, sim. No entanto, acaba sendo algo que também acontece para todos os outros personagens, né? Exato. A gente acabou, inclusive, nem mencionando uma performance que eu achei extraordinária nesse filme, que foi da Anne Hathaway. Eu achei, das performances que eu vi, foi a que eu achei mais inesquecível, vamos dizer assim. Só que tem um... Inesquecível? Que mais me chamou a atenção no filme. Tá, continua. Mas tem uma outra questão. Tanto ela, quanto os demais personagens que estão inseridos naquele mundo, que fazem parte daquele mundo, sim, eles, pra mim, é como se fossem pessoas que não são eles do mesmo mundo, cada um é de um mundo particular. Eles são completamente diferentes entre si.
A Alice, ela vem de uma realidade de pessoas que têm comportamentos padronizados. No entanto, a personagem, a Rainha Branca e os demais personagens, eles não têm nenhum padrão de comportamento. São completamente particulares. Eles podem simplesmente estar conversando sossegado daqui a pouco, vem um e começa a atacar xícara no outro. Sim. Eles vão de um 0 ao 10 assim em questão de segundos. Sim. Momentos Por exemplo, rápidos. é muito comum, claro, todo ser humano tem as suas características que fazem dele único, né? Mas essas características você só consegue identificar na maioria deles quando você os conhece no dia a dia. Você consegue identificar quem é a pessoa, do que ela gosta, ou como a forma dela se pensar em relação a muitas coisas, superficialmente, pela forma como ela se veste e pela forma como ela se porta. No entanto, no filme Alice, os personagens daquele mundo e a personagem da Anne Hathaway, a Rainha Branca, está inserida, é uma das que mais se destaca nesse sentido. Ela tem as particularidades dela, não apenas internamente, mas principalmente externamente, estão gritantes pra gente, estão socando a nossa cara o filme todo. A sua, a minha não. É porque você tá nesse mundo também, né? Venha para o meu mundo você também. Nossa, eu prefiro ficar lúcido. Então, retomando. Tomar um chá de cogumelo, você vai saber o que é o mundo. Malditas dorgas matando a nossa juventude. Retomando. A Anne Hathaway, ela tem... Eu acho que das personagens que eu mencionei, pra mim a atuação dela foi a que mais foi interessante. Chamou atenção. Ia comentar com você em relação a isso, pra você falar mais sobre as escolhas, pensamento em ator, mas com relação ao universo, os personagens era como se eles fossem cada um de um lugar diferente e não do mesmo lugar. É muito louco pensar em personagens tão únicos e não personagens inseridos em tribos, né? Que é como a gente vê na nossa sociedade hoje. Tribos, os costumes, os padrões de comportamento, cultura, como tudo isso interfere na nossa forma de nos mostrarmos. E nesse filme, cada personagem é extremamente único. Recebe a mesma criação, às vezes mesma criação, vamos dizer assim, mas são completamente opostos. Então, vamos falar agora sobre fotografia e arte e edição pra Você já falou tudo que precisava falar dela. Falei? Não tem mais o que falar dela. Então foda-se. Você que está com vontade de se deliciar nesse chá, se inscreva no nosso canal, curta a nossa página no Face, nosso Instagram, curta o nosso canal Os Improdutivos e espero que vocês tenham gostado tanto como eu tenho gostado desse chá das maravilhas.